Atenção para o top de 5 segundos. No ar, Dreamcast Valley, com Renato Zeca e Nil Silva. Que bom ter você novamente conosco em mais um Dreamcast Valley. Hoje, um jornalista, Elcio, que vai falar um pouco da história dele, né? E também de onde veio, né, Elcio? Parece que você veio de Pirajuí, é isso? Não, você colocou um I a mais, né? Piraju, é isso. Piraju. Então tá certo. Então, como é que é a sua cidade? Diga aí. Eu sei que é uma cidade pequena, né? O Nicolini já também era de uma cidade pequena, deve ser perto, né? Cidade do Nicolini, aliás, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês, é um prazer conversar também com todo mundo que nos acompanha. O Nicolini, na verdade, ele é São Manuel. São Manuel, na verdade, o Nicolini não quis falar isso, mas São Manuel é quase um distrito de Piraju, né? Bauru, Botucatu, Ourinho, são todos distritos de Piraju. Lá é o nosso bairro mais rural e o Nicolini é de lá. Mas, na verdade, o senhor colocou um I a mais, né? Piraju é uma cidade pequenininha, hoje deve estar com 27, 28 mil habitantes. Eu nasci lá há muito tempo atrás, tinha menos gente, inclusive. E esse I, na realidade, existe o Pirajuí, é um pouquinho mais para cima, né? Piraju vem do Tupi-Guarani, que é peixe amarelo, ou dourado, que antigamente tinha muito ali naquela região do Paranapanema. E Pirajuí quer dizer o lugar que tem o peixe amarelo, né? São cidades muito tiraram o nome do Tupi, mas com uma pequena variação. Pirajuí é um pouquinho maior. Pois é, né? Quase irmãs siamesas, né? São quase. Muita gente confunde. Na realidade é a mesma coisa, né? Várias cidades, aqui como o Vale do Paraíba, né? Várias cidades têm o nome do Tupi, né? Jacareí é o lugar. Opa, desculpe, é o lugar onde tem jacaré, né? Exato. O I é o lugar onde, né? Então, Pirajuí é o lugar. Pirajuí é o lugar onde tem o peixe amarelo. Piraju é o peixe amarelo. É o peixe amarelo. Já devia, aquela corredeira do Rio Paranapanema tinha muito peixe antigamente. Hoje, por causa das represas, diminuiu bastante. Você viveu muito tempo lá, não? Não, na realidade, eu nasci lá por acidente, né? A minha mãe era uma bairrista e quando ela ficava grávida, na hora de dar luz, ela ia para Piraju, né, para constar lá na placa da cidade, nasceu mais um pirajuense. Então foi assim com a minha irmã, que é a primogênita da família, e foi assim comigo. Na realidade, eu morei em Piraju mesmo, né, 45 dias. Depois, a família toda foi para Cruzeiro, aqui na região do Vale Histórico, antigo Fundo do Vale. Agora falam que falar Fundo do Vale é feio, né? Eu sempre cresci lá, nunca achei. Mas eu tenho ainda em Piraju, sempre tive, né? Passava férias, tinha tios, primos, avós, né? Então é uma cidade bastante importante para mim e que, pelo menos, vou para lá 2 vezes por ano para visitar os parentes. Maravilha. E na sua área de jornalista, né? Como é que foi? Como é que você chegou nisso? Ou seja, desde de criança já gostava da ideia, já fazia alguma coisa, entrevistava os coleguinhas, como é que era? Na realidade, quando eu era criança, eu não queria ser jornalista, não. Primeiro, eu queria ser ponta esquerda do Corinthians, mas como eu chutava mal de esquerda e não tive tanto futebol assim, essa carreira foi abreviada muito rápido. Na escola, eu e meus amigos criamos jornal de escola. Eu tive até eu brinco que é meu primeiro emprego mesmo, assim, que eu recebi alguma coisa fora do ambiente doméstico de casa, né? Meu primeiro emprego, assim, eu tinha 10 anos, eu fui link da Rádio Mantiqueira de Cruzeiro, porque o pessoal da Rádio Mantiqueira ia transmitir os jogos do Cruzeiro Futebol Clube antigo, e eu estava sempre por ali na cabine, no lugar de transmissão, eu ia ver o jogo, né?
e eles precisavam de uma pessoa que servisse de contato entre o estúdio e a rádio, porque eles não tinham o contato direto. Então chegaram lá para mim um dia, né, conversaram com meu pai também, que estava por ali, ó, me ofereceram para escutar o rádio por um foninho de ouvido, e na hora que o estúdio chamasse, eu dava um cutucão no cotovelo do Evandro Machado, que era o locutor, e ele abria para o estúdio. Fala não sei quem, não lembro que é o nome do estúdio, Fala Flávio, gol da rodada. Aí ele dava o gol da rodada, dava a loteria, e quando o cara acabava, eu dava outro cutucão no Evandro, o Evandro retomava a narração. Mas apesar disso, apesar do jornal de escola, de ser link da Rádio Mantiqueira, eu não queria ser jornalista. Nunca tinha pensado nisso. Eu queria ser arquiteto. Eu sempre tive uma propensão assim para desenho, para perspectivas, E aí eu quis ser arquiteto, sonhei em ser arquiteto, entrei na faculdade, fiz 2 anos de arquitetura, e fazendo 2 anos de arquitetura eu descobri o jornalismo. Né? E lá em Cruzeiro, Elcio, o famoso panela de pressão lá, você chegou a frequentar os bailinhos do Sim, panela? Sim, ali era bacana. Cruzeiro tem uma vida de bailes muito... Hoje eu não sei como é que é, porque eu vou lá de vez em quando visitar, eu só tenho uma tia na cidade. Mas nos anos 70 lá, né, que eu fiquei nessa cidade até 72, eu era moleque, né, tinha uns 12 anos, mas a gente ia, tinha o Cruzeiro, tinha o Brasil Futebol Clube, então tinha uma vida de bailinhos, de carnaval muito animada, né? Eu fui algumas vezes para lá, quando adolescente, tinha uns amigos lá em Cruzeiro, né? Então, às vezes dava uma escapada e ia para lá. Não, mas é muito animado. Era muito animado. Outro dia eu vi na internet um pessoal levantando histórias dos bailes tradicionais do Cruzeiro. Eu era menino, né? Mas frequentava aqueles bailinhos, assim, aquelas shows que tinham. A Vanusa, né? A Vanusa, cantora Vanusa, ela era de Cruzeiro, né? A família morou muito tempo em Cruzeiro. E quando a Vanusa estava na cidade, era aquela efervescência, né? Porque era aquela época de pós-Jovem Guarda, né? 69, 70. Ela ia na cidade, às vezes, para visitar os parentes, né? Cruzeiro é engraçado que as ruas, a gente chama as ruas por número, por né? número. É Rua 2, Rua 3, a família dela morava ali. Você pulou ali. a 7, hein? Na Rua 7 eu morava próximo dela, né? Eu pulei a Rua 1 lá, né? Que é a rua mais perigosa. Então, as numerações, as ruas a gente conhecia com números a partir da linha de trem, né? Meu avô, por exemplo, era ferroviário, né? Ele morava na Rua 2, onde tinha uma espécie de uma vila de ferroviários. Quando me lembro por gente, eu morava entre a Rua 6 e a Rua 7. A família da Valusa morava na Rua 3. Então, quando ela ia lá, às vezes estava com o Antônio Marcos, né, que na época o marido dela, tal, eles faziam aquele sucesso. Era uma efervescência na cidade. A molecada toda ia querer ver a Vanusa, tal. Mas era animado. O Cruzeiro teve uma vida noturna bastante animada. Eu saí de lá com 12 anos, assim, só peguei os bailes menores. Os bailes menores, né? Legal. Cruzeiro eu conheci bastante, mas eu fiquei lá um ano e meio também em Cruzeiro, né? Fiquei uma parte desse tempo fazendo campanha lá, né? Junto com o Hernani e mais um outro companheiro que era lá de Mogi, inclusive. E nós ficamos lá, fizemos a campanha da Ana Karen, né? Depois ela entrou, né, na prefeitura. Aí fiquei mais um tempo lá. Tinha muita amizade com o pessoal todo lá, mas depois resolvi vir embora, porque não acostumava muito. Conheço a Ana bastante. Ela brinca comigo quando a gente se encontra esporadicamente, que a Ana... Eu fui paciente do seu pai. Meu pai foi médico em Cruzeiro muito tempo. Então, várias pessoas da cidade, a referência é que atenderam ou o filho ou a pessoa própria, né? Taubaté também, né? Depois de Cruzeiro, meus pais mudaram para Taubaté. Eu vim para cá, com Taubaté, com uns 12, 13 anos. E meu pai mesmo, várias pessoas de Taubaté, eu lembro do seu pai, tal, políticos da cidade, eu fui paciente do seu pai. Seu pai me atendeu até os não sei quantos anos, o cara de 18 anos ia no pediatra, porque gostava do pediatra. Mas a Ana eu conheço bastante, é uma pessoa... Hoje ela está em São Paulo, se não me engano, né? Mas ela foi prefeita. Ela foi prefeita. A Ana tem uma grande coleção de santos,
né, de imagens sacras. Bonita pra caramba a coleção dela. Mas eu entrei no jornalismo, na realidade, na faculdade. Eu fui estudar na Universidade Federal do Paraná, fazer arquitetura lá. Curitiba, nos anos 70, era considerada uma cidade modelo na parte de arquitetura e urbanismo, né? Principalmente por causa daquelas mudanças feitas pelo Jaime Lerner, né? Que o prefeito criou os calçadões, né? O conceito de calçadão, ruas fechadas para trânsito, os pontos de ônibus tubulares, como é a linha verde aqui de São José, né? Tem os pontos mais específicos, né? Curitiba foi a primeira, mas depois o Belo Horizonte adotou também. Então, era, vamos dizer, a creme de la creme, a nata do urbanismo, da arquitetura, era Curitiba. Então, eu fui estudar lá, né? E acabei parando no meio da faculdade para fazer jornalismo. Foi de lá que eu mudei. Entre uma régua e você optou pela caneta. Eu optei pela caneta. Aí foi uma opção que não tinha jeito. Eu estagiava em escritório de arquitetura e tentava garantir um freelazinho em jornal, né? E aí chegou uma hora que eu não dava para ter os dois pés numa canoa só, né? Em duas canoas. O negócio ia abrir lá, eu ia cair na água, né? Então, na hora de optar, eu deixei a arquitetura de lado e resolvi entrar pelo jornalismo e ver o que acontecia. Acho que 47 anos depois eu não me arrependo, não. Acho que seria um arquiteto, possivelmente feliz até na profissão, porque eu me dedico ao que faço, mas o jornalismo sempre me deu muita alegria, né? Então, fiz carreira, criei família com o jornalismo, fiz um monte de coisa que eu queria fazer na minha vida. Então, eu sou um jornalista feliz. E qual foi a sua primeira redação? Primeira redação de redação física. De redação física, meu, ali, de ambiente de trabalho. A vida da gente é engraçada, né? Eu ia estudar, eu estava tentando a transferência na Universidade Federal do Paraná do curso de arquitetura para o curso de jornalismo. Aí a minha mãe, Maria Nívia, ela tinha um problema cardíaco, ela foi desenganada pelos médicos. E aí era uma pessoa muito central na família, então todo mundo ficou em volta dela, né? Porque ela teria, na ocasião, 6 meses de vida no máximo, né? E aí eu já estava mudando de curso, eu falei, bom, então, em vez de mudar de curso lá em Curitiba, né, eu estava abrindo o curso de jornalismo na Universidade de Taubaté, a primeira turma de jornalismo. Então eu fiz o vestibular, voltei para ficar próximo da família nesse momento complicado, né, dar apoio ao meu pai também, principalmente. Aí, como a vida é muito mais engraçada do que a gente imagina, ela viveu mais quase 40, 50 anos depois, né? 40 anos depois, e a gente pôde desfrutar da companhia dela, né? Então eu voltei para cá, né? Eu estava em Curitiba, voltei para o Vale em final de 78, fiz o vestibular e comecei em 79. E como eu morava em Taubaté, né? O curso era em Taubaté, eu morava em Taubaté, eu consegui um emprego, né? Um estágio, sei lá como é que chamava na época, no jornal A Tribuna. Não sei se vocês lembram do A Tribuna. A Tribuna. Era um jornal até combativo na época, etc. Sim. Depois mudou, o prefeito comprou, eu nem sabia disso na época. E eu fui para a Tribuna, foram três estudantes que foram para lá, eu mais duas colegas, eram duas moças, e fiquei lá uns 3, 4 meses. Foi a minha primeira redação. O meu primeiro chefe como jornalista foi o Luiz Carlos Batista, que é de Taubaté, que trabalhou muito tempo na Câmara. Tal. Depois eu vinha trabalhar com ele em outras ocasiões. Mas foi o meu primeiro chefe. Eu brinco com ele que quando eu comecei com ele ainda tinha cabelo. Hoje ele está totalmente careca. E a segunda redação, que não foi uma redação em si grande, etc., foi no Vale Paraibano. Logo na sequência eu entrei como repórter no Vale Paraibano. Mas no Vale Paraibano eu não fiquei na redação aqui. O Vale Paraibano, na época, tinha muitas sucursais, né? Acho que ele tinha 6 sucursais. 5 sucursais, estava abrindo a 6ª. E eu fui para essa 6ª sucursal, a menorzinha deles, que ficava em Caçapava. Então, eu fui cobrir Caçapava como repórter logo na sequência, aí, nesse ano de 79. Então, essas duas foram as primeiras. Foi o meu ingresso no jornalismo contínuo, né? Sim. No Paraná eu corria atrás de freela, né? Fazia uma coisinha aqui, fazia tal. Gostei do negócio,
Falei, putz, esse negócio é muito bom, né? A gente escreveu o que está acontecendo, né? Mas contínuo foi... Mas era assim um noticiário geral, não tinha nada específico, ou política, ou... Como era? Meu sonho, quando eu comecei, lá atrás, né, era ser repórter de política. Política. Eu sempre gostei de política. A política é uma coisa que sempre, na minha casa, fez parte do cotidiano, né? Meu pai lia muito jornal, meu avô lia muito jornal, então se discutia política. Eu sempre gostei de política. Não para ser político, mas de entender a política. Aí, só que ninguém em bom senso deixa um garoto lá, né, ser repórter de política, né? Então eu fui ser repórter de polícia. Era P, mas não tanto. Quase. Era um P. As 4 primeiras letras. Poli, joia. Né? Poli. E eu comecei a fazer aquelas coisas que todo mundo faz, quer dizer, o que tem aí para fazer? É isso? Então vou lá. De fato, você foi polivalente no início, né? Mas tem que ser assim, né? E aí o que dava mais, a Ibope mesmo, era a polícia. Eu comecei a fazer o que tinha. Eu vinha cobrir política alguns anos depois, cobri política no próprio Vale Paraibano. Depois fui, já há mais tempo, quando eu fui para a Folha, eu cobri política, fui da editoria de política. Como eu sou muito velho, né, mais velho que todos vocês aqui, a primeira eleição depois da redemocratização, né, eleição de Collor, né, Collor, Lula, logo Brizola, Maluf, etc., eu fazia parte da equipe de política da Folha naquela eleição, foi uma eleição fantástica, onde eu realizei mesmo o sonho de cobrir política, que me trouxe para o jornalismo. Muito legal. Bom, esse negócio de política e polícia hoje está bem próximo à Polícia Federal e a política quase junto. Hoje eu já podia entrar cobrindo direto. A gente abre, pega o telefone de manhã, operação da Polícia Federal na casa de um, depois a operação da Polícia Federal na casa do outro. Isso é uma fusão. É uma fusão, né? Facilitaria a minha vida. É isso, resolver muito. E você não pensa em voltar para o jornalismo? Eu faço jornalismo até hoje, mas esse jornalismo assim, de dia a dia de redação, etc., não. O dia a dia de redação, para mim, o dia a dia da redação, ele terminou em 2016, quando eu deixei o jornal O Vale, eu era editor do Vale na época, por uma decisão pessoal, tomei um ano antes, falei isso para a direção do jornal, que deixaria o jornal, eu ia deixar a editoria, a edição do jornal e o prazo que isso poderia ocorrer. A gente combinou mais ou menos, isso foi no início de 2015, eu fiquei até o início de 2016. A partir dali eu não tenho nada a ver com dia a dia de redação e nem quero. Eu tenho feito coisas em veículos, né? Comentário político, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Escrevo, atualmente tem uma coluna na SP Rio Mais sobre política, né? Acabei de escrever uma série sobre candidatos a deputados federais a partir de São José dos Campos. São artigos analíticos, participo de entrevistas, mas sim, pontualmente, né, o dia a dia da redação, essa aí eu já me afastei. E mesmo quando voltei ao Vale Paraibano, ato falho, no ano passado, eu fiquei um ano no Vale como diretor institucional do jornal, eu não tinha tido contato direto com a redação, o dia a dia da redação, pauta da redação, isso não era comigo, é com o editor-chefe do jornal, o Guilherme Rodazzi da Costa, que é meu filho. Eu voltei porque ele me convidou, me senti muito feliz, né, de receber o convite dele, voltei, mas não tinha nada a ver com a redação. Acho que essa parte aí realmente já não... Esse dia a dia, assim, contínuo, né, de você fazer aquilo a sua rotina diária, vamos dizer, a sua liturgia diária, digamos assim, né, essa parte eu já passei. Eu fiquei entre o Vale Paraibano, eu fiquei 18 anos como editor-chefe, entre os dois, né? São 5 anos e um mês como editor-chefe do Vale e 13 anos como editor-chefe do jornal Vale Paraibano, o antigo Vale Paraibano. Antes disso, eu tinha exercido 5 anos com cargo de confiança na Folha de São Paulo. Então, somando isso, dá 23 anos assim, contínuos de dia a dia da redação,
Chegou uma hora que eu falei, agora eu vou pensar em outras coisas, né? A vida pode ter outras alternativas. Você pensou em escrever um livro já? Sim. É um ditado que fala que a pessoa tem que fazer 3 coisas na vida, né? Ter filhos, eu tive filhos, sou muito feliz com todos eles, tanto nas coisas boas, nas coisas ruins, nós somos uma família bastante unida. Tenho 4 filhos. E plantar árvore, né? Isso eu já fiz também, né? Só não posso falar que eu plantei uma tamareira, aquela que só dá fruta daqui a 70 anos ou 100 anos. Eu plantei árvores mais modestas, né? Mas os frutos, inclusive de algumas, eu já comi. E falta escrever livro. Na realidade, está em processo. Está em processo. Legal, isso. Tem alguma coisa andando aí, mas eu sou um cara muito chato. Eu escrevo, reescrevo. Eu nunca estou contente. Então, no dia que eu tiver menos chato, talvez, quem sabe, saia. Você está falando de chato. Eu acho que você, como nós, né, que tivemos também no jornal Vale Paraibano, eu comecei a minha vida de jornalista, digamos, no Vale Paraibano, mas era no Vale Paraibano ainda em linotipo, quando estava lá embaixo, lá tal. Mário Galvão. Eu tinha uma página lá, né? O chefe dele era o Gutenberg. mas você veja... O meu foi o Grunewald. O Grunewald é o Gutenberg. Não chega tanto. Mas o que eu ia te perguntar nós sentimos muito, né? O que aconteceu com o Vale, né? É que para a gente ver o Vale crescer, né? Ver ele ter um projeto como aquele que tinha o Vale Paraibano, né? Na época, né? Que começou a parte offset, né? 77. Então. Tudo lá era bem montado, foi bem estudado e tal, o local, como é que era, a impressora, né? Rotativa, né? Com os caminhões que encostavam para pegar o jornal. Enfim, tudo que tinha, né? E de repente, ver o Vale diminuindo. Tudo bem, todos os jornais diminuíram. Depois na internet, a coisa realmente aí foi uma redução grande para todo mundo. Talvez até pelo movimento de publicidade e tudo mais, que muda, né? As coisas vão mudando. Mas nós sentimos muito. E você viveu esse tempo, viu isso aí acontecendo, você sentiu também essa falta de não ter uma continuidade no jornal? Isso a gente tem que analisar, no meu ponto de vista, por dois movimentos que eles se tangenciam, mas não são um só. Primeiro, o jornal, o Vale Paraibano, como um jornal, ele teve um problema de uma crise societária, que eram 2 sócios que, antigamente, né, bem antigamente, eram o Ferdinand Salerno e Aquilino Lovato, eram 2 sócios que eram sócios de diversas empresas que tinham um funcionamento como sócios, né, como sociedade muito bem estruturado, né? Então, quando passou para uma outra geração, né, houve aquela sucessão de geração, houve um problema de uma disputa societária, e isso realmente atrapalhou, minou o jornal e drenou financeiramente as energias do jornal. Então, nós temos uma crise de um jornal importante para a cidade. E tem uma crise do modelo de negócio de jornal que afeta o mundo inteiro, né? A gente pega o Estadão de domingo, que tem 40 páginas, antigamente tinha 300, né? Eu lembro que a Folha de São Paulo, quando eu trabalhava lá, a Folha lançou aquele Atlas, lembra dos Atlas? Colecionáveis, né? A Folha chegou com edições de 1.400.000 exemplares, né? Hoje a Folha tem 40 mil, 60 mil exemplares. É vergonhoso, né? Então, hoje houve a crise do modelo do jornal. Hoje se produz informação de outra maneira, se consome informação de outra maneira, né? Você, na palma da sua mão, você tem... E numa velocidade impressionante. Você acompanha o jogo da Copa do Mundo, sabe como é que está a operação da Polícia Federal, se vai ter problema aqui na coleta, porque o pessoal da Urban está em greve.
está tudo aqui. Você não precisa esperar o jornal do dia seguinte. Isso é uma coisa que afetou o mundo inteiro, né? Os Estados Unidos tem uma estatística que eu estava vendo um tempo atrás, inclusive com o Fernando Salerno, do jornal Vale, que nos Estados Unidos dois jornais fecham por semana, né? Existe lá uma coisa que se chama deserto de notícia. Porque qual é a função, às vezes, do jornal local? É fazer o registro do que está acontecendo, é o registro, inclusive, histórico, né? Sim, Se você... e a partir do momento que aquele registro deixa de ser feito, é um deserto de notícias. Então, nos Estados Unidos existem regiões de deserto de informação. O que está acontecendo lá? Ninguém sabe. Não se registra. Daqui a 5 anos, 6 anos, não vai ter o registro, porque ninguém estava lá para anotar, para escrever. Então, existem duas crises. O que a gente precisa, talvez, olhar também, que é uma coisa, isso é uma coisa positiva. São José sempre foi um grande centro de informação, né? Independente do título, né? Antes o Vale Paraibano existe desde 1952 em Caçapava, criado pelo Chico Triste. Sim. E pelo Lencioni, eu esqueci o primeiro nome dele. Mas foi criado em 52 em Caçapava, depois no final dos anos 60, 50 passou por Taubaté até vir para São José no final dos anos 50, e ele pertencia depois, uma época, à Rádio Clube. Que era por isso que eu falei que você brincou, você ficava lá embaixo, né? Era na Mário Galvão, né? Onde era a rádio. Né? Exato. E era ligado ao Grupo Bandeirantes, etc. Mas antes do Vale Paraibano ter aquele apogeu dos anos 70, que o Vale Paraibano virou um jornal regional mesmo, um jornal forte, regional, nos anos 70. Nos anos 70. Quando passou para a família Salerno e para a família Lovato, os dois sócios. Aí que ele foi lançado em offset, teve edições regionais, tinha time de repórter percorrendo o Vale do Paraíba inteiro, né? Lançou umas edições fantásticas. Mas São José já tinha jornalismo extremamente atuante, né? Não podemos esquecer do Agora, do Roberto Wagner, do Luiz Gonzaga Pinheiro, do Bessa, né? Não podemos esquecer desse pessoal. Então São José sempre foi uma grande produtor de material jornalístico de qualidade, né? O Vale Paraibano, a partir do final dos anos 70, depois decolando. São José também foi o polo de a Folha nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, criou um projeto de jornalismo regional, a Folha de São Paulo. Então ela criou 5 cadernos regionais no interior. Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba, ABC e Vale do Paraíba, que era São José. Eu, inclusive, na Folha, eu estava na Folha nessa época que eu vim para esse caderno, né? Eu não sou da primeira turma. Gustavo, então. Gustavo Assunção era o diretor comercial da Folha. Na Folha. Na Folha. A sucursal da Folha ficava ali na Avenida Borba Gato. Né? Próximo ao Banhado. O Gustavo foi diretor, nós trabalhamos lá nessa ocasião. Eu entrei, o projeto nasceu no final de 89, começo de 90, nunca lembro direito. Eu entrei 3 meses depois. Eu estava na Folha, mas eu estava em outra área. Então, São José sempre teve foi um polo de informação. Depois vieram as televisões, né? Sim. Primeiro para a região veio a Band em Taubaté, mas depois tem a Vanguarda. Então, São José sempre tem um polo. Então, a tristeza ver problemas extrajornalísticos influenciarem em um título, no destino de um título, né? O Vale Paraibano foi considerado um dos principais jornais do interior do estado. Né? Era mesmo. E era uma potência, tanto jornalística como economicamente. Né? Agora, o modelo que o jornal hoje, os jornais hoje adotam é que aí são as edições de papel diminuindo, existe você pega, eu falei da tiragem. Agora, hoje o Vale é uma potência. O Vale, que é o jornal que substituiu, vamos dizer, editorialmente o Vale Paraibano, ele é uma potência em redes, né? Uma potência online, bate recorde de acessos, etc. Divulga isso com uma constância. Mas aquele modelo que nós estávamos habituados, que eu entrei lá atrás, você entrou lá atrás, esse não existe mais. E não existe mais no mundo inteiro, né? Então é uma tristeza, nem sei se é uma tristeza, eu não tenho muitas essas coisas.
muda-se, muito né? isso. Na realidade, Você tem que- isso é tecnologia, né? Tecnologia, exatamente. Mas você falou aí a respeito de São José ser um polo, né? E isso é fato. Desde o século XIX, São José teve vários títulos de jornais, né? Entre eles A Vida. Esse eu não conheço. Esse não A é Vida da- da esse não é da Família minha época. Madureira. Mas depois a gente vai comentar sobre isso. Então, nós vamos dar uma pequena parada e voltamos já já. São José dos Campos tem tudo o que você precisa e agora ficou fácil encontrar. Com o Achei São José dos Campos, você encontra comércio, serviços e lazer em segundos, direto do seu celular. Prático, rápido e feito para quem visita ou vive em São José dos Campos. Achei São José dos Campos. Baixe agora e descubra a cidade na palma da sua mão. Voltando, né? Então você estava falando agora há pouco sobre o deserto e sobre os jornais e tal, né? Eu acho que é uma coisa que é interessante a gente citar, até para pontuar bem a situação. Uma coisa que eu aprendi muito na carreira foi que tecnologia a gente não briga com ela, a gente absorve e utiliza para o melhor que a gente possa, né? Eu, quando comecei lá atrás, né, você falou que você pegou o chumbão, né, o linotipo, né? A tribuna era chumbão, era linotipo, né? Quem não sabe isso, ficava um digitador lá, sei lá como é que chama, um linotipista, né? Compondo em chumbo, né? Cada letrinha ele ia batendo e ia fundindo a linha, né? a linha. E quando chegava, ele fazia assim com a alavanca, blum, caía. E ele ia compondo o jornal em chumbo, né? E tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário. Daí, Então eu comecei com linotipo na tribuna. Depois peguei máquina de escrever, né? E a máquina de escrever de redação, você sabe como é que é. Nem todas elas têm todas as teclas boas, né? Então, às vezes, você ficava tinha uma que só tinha um ferrinho, você batia ali, botava um durex ali para fingir que dava para bater melhor. Tal. E depois, quando eu saí de redação, você já estava com um sistema de fechamento direto com fechamento de jornal impresso, né? Diretamente no seu terminal, você já fechava, titulava, escolhia foto. Tal. Primeira computador que entrou numa redação no Brasil foi em 1982, se não me engano, foi recebido com greve. Lá dentro da redação da Folha de São Paulo, foi recebido com greve, porque os jornalistas viam no computador uma ameaça. Bom, isso aí vai acabar com posto de trabalho, é um concorrente para o nosso trabalho, é um dificultador. Por que eu vou ter que digitar nesse negócio esquisito se eu já posso fazer na lauda? Né? Já estou acostumado a fazer. Não vou ter mais lauda, pô, agora vai direto, cara. Só que tudo isso passa. A tecnologia, ela sempre soma para o nosso trabalho, né? Então, eu cobri a eleição de 89, falei né, no início da nossa conversa, e nessa época a Folha tinha chama Repórter Carrapato, né? Então você grudava no candidato nas suas andanças pelo Brasil, né? Então eu peguei muita gente aí pelo sul de Minas, norte do Paraná, interior do estado de São Paulo, e você ia atrás do cara. Estava conversando, fazendo uma palestra para estudantes de jornalismo, eu falando, eu estava cobrindo o Brizola no sul de Minas, tal. Aí quando ele terminou o dia, né? Porque o cara terminava o dia, ele pegava um monte de cidadezinha, né? Eu tinha que passar a matéria para o jornal, né? O que eu fazia? O cara pegava o celular. Eu falei, que celular, cara palha? Não tinha celular naquela época. Você digitava a matéria e no orelhão, geralmente da praça da cidadezinha, tinha um orelhão, né? Orelhão. Ligava a cobrar para São Paulo e ditava a sua matéria sem ter texto. Você ditava no improviso. Hoje você faz tudo isso no seu telefone. O cara está lá, você já está escrevendo, etc. Já manda, já titulado, bonitinho. Se for repórter de site, já manda com tudo formatadinho, bonitinho. Então hoje é muito mais... Hoje não é mais fácil. A tecnologia deixou a divulgação da informação mais rápida, né? Hoje todo mundo produz, hoje a gente consegue produzir em diversas situações, né?
Eu lembro que uma vez eu estava cobrindo não sei quem nessa andança aí de uma cidadezinha no sul de algum lugar, sul do Mato Grosso. Estava com o deadline estourando, na hora que eu peguei, o único telefone que eu achei tinha arrancado o fio. Oh, que beleza. Aí eu falei, eu xinguei tanto, que tinha um cara do bar atrás de mim, que ele acho que ficou com dó. Ele falou, se for a cobrar, você pode usar meu telefone daqui. Aí eu fui lá, acho que eu estava cobrindo um Caiado. O Caiado era candidato naquela ocasião já, né? Era novidade, ele era da UDR. Eu liguei, passei a matéria para a Folha do bar do cara que ficou com dó de mim, porque eu xinguei tanto. A tecnologia vem para ajudar a gente. Então não dá para brigar com a tecnologia. Então, se ela modificou o mercado, o dever nosso é buscar alternativas. E tem muita gente buscando e fazendo um trabalho legal. E que dica você daria para as pessoas que estão começando na comunicação e que hoje, com a facilidade do celular, a gente pode fazer matérias a longa distância, né? Mas tem muitas pessoas que transmitem notícias falsas também, né? E é muito perigoso, né? Fake news hoje é um dos principais problemas que existem, né? Nós vamos ter eleição agora, é um problema que está preocupando todo mundo. E preocupa os próprios veículos, né? Muitos veículos têm, inclusive, checadores de informação, equipes para checar a informação, né? Para saber se aquilo lá é correto ou não correto. Uma das coisas que eu sempre aprendi que no jornalismo é importante é checar a informação. Você nunca pega um negócio de orelhada porque o meu amigo falou, então ele falou, então deve ser legal. Não, cheque a informação. E acho que o trabalho de checagem hoje está sendo muito mais importante, porque se você soltar uma bomba com a potência que nós temos hoje, né, você vê o estrago que faz, né? Então, a checagem da informação hoje talvez seja a coisa mais importante. E acho que o jornalista, além da tecnologia, ele tem que se informar muito, tem que ler muito, tem que tentar entender sobre o que ele está falando, para tentar... Eu falo que o jornalismo, principalmente o jornalismo de geral, né, o nosso trabalho, às vezes, o conhecimento nosso tem a profundidade de uma poça d'água. Flávio Neri, né? Flávio Neri, vocês conhecem, que foi correspondente do Estadão há muito tempo, ele falava que o jornalista era um especialista em, desculpa a expressão, porra nenhuma. Você sabia muita coisa, mas, né, rasinho. Hoje, você, com a informação que você pode absorver também, continue estudando, continue informando, busque se formar melhor como pessoa. Mas com a informação é checagem. Checagem faz toda a diferença. Sim. Certo. E, Nil, você mandou aquelas fotos também para a produção? Sim. Nós temos algumas fotos aí. Que seria interessante de ele postar para a gente. Algumas que você mandou, né? Eu mandei algumas e outras que eu fui garimpar. Bota aí que a gente vê. Vamos ver. Olha lá. Nossa Senhora! Essa aí você garimpou, porque essa eu não mando para os outros, não. Esse distinto cavaleiro com essa gravata borboleta simpaticíssima aí, sou eu na praça de Piraju. Lá tem um lago com peixe, eu estava sentado. Aí, Nicolini. A Nicolini. Piraju. Essa aí é a capital de São Manuel, ali, Piraju. Eu era simpático nessa época. Opa! Essa aí é uma máquina de escrever. Eu tenho uma coleção de máquina de escrever antiga. Eu gosto de coisa de comunicação antiga, rádio, máquina, etc. Essa máquina de escrever foi da minha avó. Olha. Na época da guerra, da Segunda Guerra, Dona Estela, né, que é a minha avó, que era costureira no tempo normal. Meu avô era ferroviário, minha avó era costureira. E ela fazia serviço de datilografia para o Exército, para a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Então ela recebia coisas, datilografava, e ela usava essa máquina. Essa máquina, eu só mandei... É histórica. Remington? Sabe que eu não lembro que máquina é? Essa máquina era, na época, portátil. Porque essa máquina ia dentro de um caixote que parecia assim... Era um caixote. Assim, era um caixote mesmo. Só que você tinha uma alcinha... Deve pesar, uns 7 quilos. Pesado. Era a máquina portátil da época. E essa máquina eu tenho até hoje, funciona. Eu troquei a fita. E não tem nenhum durex nessa, né? Não, essa não. Essa aí tem todas as Essa máquina era da avó, né? Era da avó. E ela me deu de presente porque eu aprendi a escrever. Datilografia, né? Antigamente você aprendia datilografia nessa máquina. Então vamos lá. Esse é um rádio. Esse também é uma da coleção. Esse aí é um rádio antigo que tem na minha família.
foi do meu pai e da minha mãe. E aqui tem várias ondas tropicais, etc. Ondas médias, ondas curtas e por aí vai, né? O mais engraçado é que, antigamente, eu não sei se dá para ver, esse rádio foi comprado, meus pais moravam em Campos do Jordão. Tem uma rádio Taubaté aí também. Tem Taubaté lá em cima. Dá para ver, daqui eu não estou conseguindo ver. Mas... Farroupilha. E esse rádio, infelizmente, não funciona. Ele é um aparelho enorme que tem toca-disco de um lado, que funciona, e o rádio do lado que não funciona. São as válvulas, acho que não... Nossa, eu tentei muito achar a válvula, comprar, ver o que eu podia fazer, não consegui. Gostaria muito de botar. Era o rádio que dava para escutar o Big Boy lá no Rio de Janeiro. Quando eu era moleque, em Cruzeiro, meu pai fazia uma brincadeira da gente sintonizar rádios estrangeiras, né? Então, BBC, aquelas rádios... Eu não entendia nada, né? Porque eu era moleque. É um das curtas. Mal e porcamente eu sabia ler português, né? Então, a Voz da América. Mas era muito engraçado. A gente achava É. importante isso. Mas essa é uma rádio que tem em casa. Essa aí eu fiz questão de colocar, cara. Porque... Bons tempos, Notícias Populares, né? Notícias Populares foi o único jornal que eu quis trabalhar e não trabalhei. Você não trabalhou? Não. Notícias Populares, uma época abriu um concurso. Eu trabalhava na Folha na época. Eu trabalhava em regionais da Folha. O interior, cuidava do interior, né? E abriu um concurso para titulador do Notícias Populares. Ficamos em 2 pessoas assim, na bica. Eu e uma colega, que era editora da Folha de Ribeirão Preto, Eliane Silva. A Eliane foi tituladora do NP. Exato. E eu perdi para ela. Foi o único emprego que eu quis e não consegui. Não conseguiu. Esse é fantástico. Disco voador colidiu com ônibus na BR-116. Não, tem uma que é inesquecível. Mas era notícia popular. Olha, vereadores querem mandar carta a Deus. Aqui, mais 7 viram o Bebê Diabo. O Bebê Diabo, fez história. Não, o Bebê Diabo Isso aí, fez história. Foi uma série. O Bebê Diabo tinha o Bebê Diabo e depois a Loura da Dutra, né? A Loura da Dutra. A Loura da Dutra, é verdade. E tem uma manchete inesquecível deles também, Mulher traída corta o mal pela raiz. Essa aí vendeu Notícias Populares assim, tonelada. E no Rio era o Dia, né? Ainda é o dia. Ainda é o dia. O jornalismo popular aqui em São Paulo deu uma desaparecida, né? Porque o NP, a Folha fechou, a Folha não gostava muito. Quando a Folha virou um jornal de gravata, não gostava muito do NP, né? Então foi fechando aos poucos. Mas no Dia tem vários jornais populares. O Dia, no Rio de Janeiro, o Dia, Meia Hora. Tem vários jornais populares. E de vez em quando surge, né? Os amigos assim descobrem uns jornais desses loucos e mandam, a gente até assusta, né? Com o padrão, mas é mais ou menos isso. Mas essa é a minha, vamos dizer assim, eu não vou chamar isso, mas vamos brincar, né? É a minha frustração jornalística. Eu queria ser titulador do NP e não consegui. Ai, que ótimo. Vamos lá. Opa, bom, aí já é mais recente. Olha lá, olha o Nicolini. O menino de São Manuel aqui. São Manuel. Esse é o Isaías ali. Esse foi um programa de entrevistas que a convite do Nicolini. Eu fiz com ele durante um período na Band, não sei se 2017, 2018. Eu sei que na pandemia acabou porque não podia gente no estúdio, né? É um programa muito Band de entrevista. É um programa muito bom de fazer, muito interessante. A gente levou gente boa e a proposta era valorizar pessoas daqui que fossem notícia, tivessem informação, né? Muito bacana isso aí. Eu estou até com uma cara boa. Opa, aqui isso aí... Lá do fundo do baú também. Essa é do fundo do baú. Essa é na eleição eleição presidencial. Mário Covas, candidato, né? Flávio Neri, o Neri está aí. Correspondente do Estadão. Chico Pereira aqui atrás, escondido, de barba. Jornal da Tarde. Joaquim Maria, Botelho, da Embraer na época, depois foi da Rede Vanguarda, foi do Vale Paraibano. Eu aqui atrás. Essa foi a visita que o Covas fez à Embraer na campanha eleitoral. O Amado Neto, fotógrafo. Amado, né? Muito tempo, companheirão de Estadão do Flávio, aqui atrás, o Amado com a máquina apontada para cima. O Amado, a gente fez alguns trabalhos juntos também. Putz. O Amado é uma pessoa fantástica, né? É uma geração. A redação lá de cima está muito bem servida. Tá bem servida. Muita gente boa aqui. Eu acho que o que o Felpa está lá, o Fernando Felpa. Fernando Moura. A redação de cima o Pezão. Pezão. Gente, né? Jorginho Licurso. Jorginho, cara. Um grande repórter de São José, foi um dos principais repórteres na época dele. É um cara, super gente fina. Quando eu vim para cá,
Eu vim para São José ser repórter em 83. Eu era repórter sucursal, né? É. Em 83 eu vim para cá, um dos caras que mais me acolheu, assim, né? E como vi, eu não conhecia nada, cara, não conhecia nada. Foi o Jorge. Ele falou, tem uma matéria aqui boa. A primeira matéria que me deram aqui, quase que eu pedi para voltar para Guará novamente, que era o lugar que a sucursal que eu trabalhava. Era tão ruinzinho, eu falei, vou fazer essas matérias ruins aqui. O Jorge não, ele me acolheu, falou, tem uma matéria boa que eu guardei para você, vai nessa que é boa. Então, e o Flávio também é um cara que, particularmente, esse cara me ensinou a ser jornalista. Ser repórter foi esse cara aqui. Essa aqui é histórica. É o André, né? Não. O careca aí? O Não é o Eustáquio André? de Freitas do Globo. O Eustáquio. É, o Eustáquio. Essa foto Lembra o André Freire, por esse ângulo aí? Eu falei, acho que é o André. Não foi nem o André que fez. Essa foto foi feita pelo Ranf Zeituni, que é um repórter fotográfico na época do Vale Paraibano. Sim. Essa foto é da greve da GM de 85. Puta, a famosa greve da GM. Na frente da GM, inclusive. O Flávio ali pelo Estadão, o Eustáquio pelo Globo, outro cara que me ajudou muito no começo de carreira. E eu, na época, eu era pelo Vale Paraibano. Eu confundi com o André mesmo, o André Freire, pô. É por causa da barba, né? Carequinha e tal. Não, mas esse é o Tatá. Esses dois caras aí me apadrinharam. O Flávio me ensinou do zero, né? E o Eustáquio também foi um cara que me apoiou muito no começo de carreira. Foi de 85, na greve da GM, um pouco antes daquela quiprocó da Polícia Militar. Foi um... A fábrica estava ocupada nessa ocasião. Mas você sabe que a greve de 85, eu tentei entrar na GM, porque a GM estava ocupada pelos grevistas, e tinha um pessoal da administração preso, não podia sair, né? Eu tentei entrar de todas as maneiras. Eu cheguei a entrar. A primeira vez me descobriram lá no meio e botaram para fora. E a segunda eu estava indo. Aí o Ramps tentou entrar também, pegaram o Ramps. O Ramps, em vez de ficar quieto, ficou gritando assim, Elcio, me pegaram. Quem é o Elcio? Aí todo mundo ficou olhando. Aí o Toninho, que é do Toninho Ferreira, estava lá, né? O Toninho falou assim, olhou, o que você está fazendo aqui? Só vamos embora, né? Foi a greve de 85. Já tinha 2 anos nessa época. Tá vendo? Eu já estava lá. Isso aí são dois caras muito bacanas que formaram a equipe de política do jornal Vale Paraibano. Eu não sei se eles chegaram a trabalhar no Vale. O Max Ramon na ponta, de barba, foi repórter de política, editor de política do jornal. E o Zé Roberto Amaral, que hoje está na prefeitura, que veio também para a equipe de política do jornal. Ele veio lá de Juiz de Fora, da turma de Juiz de Fora. Então, pessoas... Essa equipe fez barulho, viu? Muito boa na cobertura eleitoral. Muito legal. Zé Roberto aqui, ó. Zé Roberto aqui com um pouco mais velho, né? Eu não posso falar nada. E o Marcos Meirelles, o Marcos foi chefe de reportagem do Vale Paraibano e do Vale, e foi editor assistente meu da... Não, na Folha não chegou a ser editor assistente, não, foi editor assistente na Folha Vale aqui comigo também. Grande jornalista, um dos melhores jornalistas que eu trabalhei. Essa aqui é uma foto muito interessante de um projeto que São Paulo em Debate, que foi feito pela Band, se não me engano, pela Band, pelo Vale, não, Band eu não lembro, mas pela Band, pelo Vale Paraibano e pela Associação Comercial e Industrial de São José, que na época era cliente da empresa que eu tenho hoje. Eu tenho uma empresa de assessoria e projetos. Né? Então, esse projeto foi feito de debate com os candidatos a governador do estado. E o primeiro entrevistado foi o Tarcísio de Freitas, que foi feito aqui no Elbor Office. Não foi no Elbor, foi naquele outro edifício lá. Esqueci o nome daquele prédio, que tem um auditório muito bom. E essa foto para mim é importante porque esse é o meu filho. O Guilherme está aí. O Guilherme está aqui. Foi o primeiro evento que nós fizemos juntos. Assim, eu fora do jornal e ele... Né, Bob pai e Bob filho aí, né? Na realidade, ele é o Bob soberano. A geração que veio depois de mim, eu tenho 2 filhos jornalistas. O Guilherme aqui e o Júlio Codazzi, que é o editor político do jornal. Eles são muito melhores que eu, eles são mais competentes aqui. Esse é o mesmo evento, mas em outro auditório, com o Haddad. O Haddad era o candidato a governador. Foi entrevistado todos realmente candidatos.
O Haddad veio, aí o Guilherme também, né? O Guilherme com o seu tênis famoso, né? Com o All-Star dele, famoso. Tem várias cores, amarelo, vermelho e tal. Mas dentro do mesmo projeto. É um prazer poder esse trabalhar. Esse ano vai repetir mais ou menos. Vai estar o Tarcísio, vai estar o Haddad também. Esse ano eu não sei como é que vai ser. Não, como candidato. Como candidato? Como candidato é a mesma coisa. A gente reproduz as perguntas, reproduz as coisas. Mas o interessante é que todos os candidatos, os principais candidatos, não, todos eles passaram, inclusive os menores, passaram por esse debate. Foi um debate muito legal. Bacana. Esse aqui é o Jean. Uma caricatura com o Jean Galvão, né? O Jean, todo mundo conhece, dispensa apresentações, né? Quando eu fui para o Vale, ele era o cartunista do Vale Paraibano, no Vale Paraibano, em 97. Vale Paraibano. Ele fez uma caricatura minha, né? Foi até bondoso, com o Zé Guilherme, da SP Rio, né? Que a gente faz entrevista, às vezes juntos, ele fez essa caricatura, está na minha casa, emoldurada aí. Ficou bacana. Bacana. É isso. Linda a história dele, não é? Aí só dos filhos jornalistas só faltou o do Júlio, mas o Júlio, mais ou menos, olhando para mim hoje com barba, e pensa um cara com a barba menos preta, menos branca, aí é ele. Aí é ele. Né? Mas então eu tenho esses 2 filhos jornalistas. E esse foi o primeiro projeto grande, né, que foi feito com o Guilherme como editor. E hoje, a sua atuação hoje, como é que está sendo? Olha, hoje eu tenho uma empresa, que é uma empresa de assessoria de imprensa e projetos. A gente atende empresas do setor automotivo, da cadeia automotiva, da cadeia de defesa, empresas de transportes. Né? E como a mosquinha do jornalismo, do debate público, né? Eu acredito que o jornalismo é você debater publicamente, né? Essa mosquinha é difícil, né? Então eu mantenho alguns espaços que a gente pode fazer isso. Então eu escrevo sobre política na SP Rio, né? Tem uma coluna com periodicidade que varia, né? Se eu achar que a semana está boa, pode sair mais do que normalmente sai. Fiz isso também na CBN, então mantenho esses espaços para poder dar opinião, né? Eu acho que a gente, não por dever, não por obrigação, mas até por uma satisfação à sociedade, né? A gente tem que interferir na sociedade que a gente vive, né? Não para o bem ou para o mal, não é isso. Interferir, dar opinião, contribuir, participar dos processos, né? Eu sempre achei isso. Meu pai, que era médico, sempre fez isso, né, nas cidades que nós moramos, né? Então, em Cruzeiro, por exemplo, quando eu era criança, muito criança, Cruzeiro não tinha tratamento de água na cidade, ele era médico. Então, com base nos dados que ele pegava no consultório dele, era grande o índice de crianças que morriam com doenças advindas da água contaminada, tal. Então, ele fez durante muito tempo e conseguiu, no começo dos anos 70, o tratamento de água da cidade, que hoje parece uma coisa boba, né? Mas foi um quiprocó na cidade na época, né? Então, essa questão do trabalho, da dedicação para temas do cotidiano, da comunidade e tal, então eu sempre aprendi dentro da minha casa. Então, não dá para deixar passar, né? E tem outros projetos que estão vindo por aí, né? Hoje, pela empresa, a gente produz eventos, né? Então alguns vão vir nesse segundo semestre também, alguns voltados à área política. Foco na área política. É um ano de eleição, né? Então tem... o Brasil tem eleição de 2 em 2 anos. De né? 2 anos. As eleições gerais num ano, daqui a 2 anos tem as eleições municipais. E quem gosta de política, eu acho que essas eleições servem para a gente oxigenar um pouco a cabeça e também colocar algumas coisas em ordem, né? O debate de ideias no Brasil está cada vez menor, né? Todo mundo quer saber do Fla-Flu, ou é Fluminense ou é Flamengo, é Corinthians ou Palmeiras, ou é Lula ou Bolsonaro. O debate está cada vez menor, né? O que se vai acontecer com a economia, se é melhor ir para um lado ou muita outro. Imposição, né? A gente acaba... Mas eu acho que tem que insistir nesse debate, né? E o debate municipal mesmo, da cidade, prioridades da cidade, né? São José é uma cidade fantástica. Eu escolhi São José para viver nela, né?
Mas isso não quer dizer que ela seja perfeita. Eu sei disso, o Anderson sabe disso, todo mundo sabe disso. Então, como é que a gente melhora uma cidade que já é boa? Né? O que pode fazer, o que não pode fazer, quais são os setores que precisa mexer. Então, eu acho que essa participação na sociedade é importante. É uma coisa que eu tenho um bichinho carpinteiro que não me deixa desistir de fazer isso. Eu acho que todos nós, né? Isso acaba sendo recorrente. Todos nós fazemos a mesma coisa. Quando você criou o Uísque Amigo lá, você não queria fazer um negócio para aquele contexto, aquele grupo, aquele segmento evoluir? Então é isso, é buscar soluções, buscar juntar pessoas para pensar, para criar alguma coisa. Eu acho que é isso que a gente faz. E a proposta do Dreamcast é essa. É trazer essas histórias que um monte de gente não conhece. Então, hoje, estamos conhecendo um pouco a história do Elcio, assim, de todos os outros convidados, né? E nós vamos reunir isso num livro. Pô, né? Legal. Vamos registrar isso, não só digitalmente, mas vamos imprimir mesmo, né? Contar essa história. Um pouco de cada um. E como eu disse para ele o seguinte, Nil, que as histórias se cruzam. Se cruzam. Ele teve lá na Folha, o Gustavo teve na Folha também, então eles tiveram... Nós estivemos no Vale Paraibano, ele esteve no Vale Paraibano. Então, eu acho que apesar de ter crescido, né, São José já era de um tamanho, de repente é de outro hoje, né? Mas apesar de crescer, nós estamos convivemos todos muito no mesmo ambiente, né? Hoje, de repente, você vai numa coletiva, né? A última coletiva que eu fui na prefeitura, convite do pessoal da imprensa de lá, você encontra um monte de amigos. Hoje você está num veículo, o outro está no outro, o outro está no outro. Então, na realidade, as pessoas têm essa formação muito comum, né? No caso da região da cidade, da região que a gente ocupa, né? Nós estamos tendo tudo no mesmo espaço, né? O Nelson, por exemplo, que era editor do Vale Paraibano, muito tempo, né? Eu conheci o Nelson, eu era repórter, depois dividi com o Nelson mesa de decisão da Associação Paulista de Jornais, ele como editor do Correio Popular de Campinas, eu como editor do Vale Paraibano na época, né? Então, você vai trombando as mesmas pessoas. Luizinho Grunevaldi, que eu citei aqui, que infelizmente já faleceu, né? O Luizinho era uma pessoa fantástica. O Luizinho é o cara que me ensinou a fazer título. Né? Antigamente, hoje fazer título, né? Você faz assim, vê se cabe na caixinha lá e tá jóia, né? Antigamente você fazia título contando toque, né? Exato. O 3 de 15, 3 de 15, 3 de 12 e tal. E eu achava louco que o Luizinho nunca errava um título. Eu falei, Luizinho, como é que você consegue? Né? Porque às vezes o título não dava, o diagramador devolvia para você adaptar. Eu falei, como é que você consegue? E o Luizinho falou assim, título é música. Eu olhei para a cara dele, eu falei, música. É ritmo, Elson. 3 de 15, tá, 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 tu, tá, tá. E ele era bom de música de carnaval. Ele era sambista. Exatamente. Aí eu comecei a pensar, aí ele cantou um título para mim na minha frente. O título é esse. Aí cantou o título, cantou. Você entendeu qual é a lógica? Eu entendi. Então é isso que você tem que fazer. Ele era sambista. Ele era sambista. Várias vezes. Grande Luiz. Samba enredo, né? Depois foi para a rede. Não sei se ele já chegou na Vanguarda ou foi na Rede Globo Vale do Paraíba. Foi chefe de reportagem da Rede Globo Vale do Paraíba. Da Rede Globo, sim, né? sim, ele foi. Foi um excelente jornalista, um excelente companheiro de trabalho. Então é importante lembrar das pessoas. Antônio Augusto também, né? Outra figura. O Antônio Augusto chefiou veículos, né? Quando eu entrei no Vale Paraibano lá atrás, era ainda a briga do time do Guga com o time do Bueri Neto. Eu não era de time nenhum, estava aqui dentro. Então. E depois o Antônio Augusto chefiou uma das assessorias mais divertidas que teve aqui na região, que é a assessoria de imprensa da Embraer, né? Da Embraer, Quanta gente boa passou por lá, quanto era interessante você conviver com aqueles caras, os caras te ensinavam mesmo. Muita coisa. Fora as brincadeiras, né? E ele tinha umas histórias maravilhosas, né? Muita história. Tem algumas que não dá pra gente contar aqui, mas... Não, tem uma do Antônio Augusto que é fantástica, tinha aquelas máquinas de escrever eletrônicas, né? O início da máquina de escrever eletrônica, que tinha um pessoal testando a máquina na assessoria da Embraer. O Antônio Augusto, da sala dele, colocou dentro
não tinha o que fazer, né? Colocou pegou um monte de canudinho plástico e entrou. A sala dele ficava na frente da máquina do cara. Ele fez um buraquinho e enfiou por dentro da máquina do cara. E o cara começava, Antônio Augusto pegava lá cigarro e dentro da Fumacinha. e começava a sair fumaça, né? E começava a sair fumaça. Aí, nossa, não é o que está acontecendo? Você está digitando rápido demais. Isso não é piada, isso aconteceu, porque o Antônio Augusto chamava a gente, eu vou fazer de novo. Muito bom. Eu era correspondente da Folha na época, eu, Flávio Neri e tal, todo olhando pregar peça no coitado do menino que estava digitando rápido, datilografando rápido demais. Elcio, a história está muito boa. Seria ótimo se a gente tivesse mais tempo, mas o tempo do programa está se encerrando. Puxa. Queremos agradecer você, a sua vinda aqui, porque é mais um dinossauro do jornalismo. Nós temos dinossauros aqui, Possivelmente. né? Então, que está aqui conosco, trazendo mais uma história que nós queremos que fique gravada na história da cidade. Que bom, fico feliz de participar, fico feliz com o convite, agradeço aí o bate-papo e pode chamar de dinossauro, fica tranquilo. O outra alternativa é a extinção, então eu prefiro continuar sendo um dinossauro. Seremos por aqui. dinossauros. Joia. Obrigado, Gente, Elcio, pela presença. Até Até o próximo Até a programa. próxima aí, gente. Tchau.